Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas. Assiste até o final, que com certeza Deus vai falar com você. Você vai ser tocado com tudo que vai ser falado aqui nesse programa. Então, quem for chegando e não é inscrito no canal, se inscreve e vai dando like, que no nome de Jesus esse programa tem sido um despertar espiritual, pessoas sendo renovadas, pessoas sendo tocadas, curadas. Tem muitos testemunhos, graças a Deus. Pastora Thalita, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, né, em poder, de alguma forma, acrescentar na vida dos nossos irmãos. Oh, glória a Deus. Pastora Thalita, você nasceu num lar evangélico ou se converteu depois? Não, eu cresci, né, nasci, eu brinco nos berços El Shaddai, quando a gente brinca, né, que nasceu em berço cristão. E meus pais também, né, minha mãe, a conversão dos meus avós, ela tinha 5 anos, eles converteram ali e a família toda foi tocada, né, pelo Senhor. O meu pai nasceu já também no mesmo contexto que eu. O pai dele, um presbítero da igreja presbiteriana, né, minha avó, mulher de Deus. Então, eu já nasci dentro desse ambiente, dentro dessa cultura. Terceira geração, né? Terceira geração. Terceira geração. Sim. E você cresceu, então, na igreja, conhecendo a cultura. E como você descobriu esse chamado para ser pastora, cuidar de vidas? Foi com quantos anos? Como foi que aconteceu isso? Ah, que bênção. É uma pergunta interessante, porque, assim, quando a gente cresce dentro desse ambiente, para quem cresce nesse ambiente, tudo é muito natural, né? Não existem muitos questionamentos a respeito do que você vai desenvolver relacionado ao seu chamado. Eu cresci no ambiente da Igreja Assembleia de Deus. Então, é sempre aquela cultura super de imersão mesmo ali dentro da obra de Deus, né? Então, sempre muito envolvida com todos os departamentos ali da igreja, os grupos da igreja. Então, desde novinha, assim, sempre muito envolvida com os departamentos de música, escola dominical. E quando eu fiz, né, a maioridade, ali com 18 anos, eu comecei a namorar meu esposo. E ele já tinha também um chamado dentro desse contexto da palavra de Deus, né? Na igreja, ele já era obreiro. E a gente passou a caminhar junto, assim, servindo ao Senhor. No ano de 2005, nós iniciamos, junto com os meus pais, um ministério do qual fazemos parte até hoje, que é a Igreja Evangélica Comunidade Vida. Né? Então, são 19 anos, fizemos 19 anos esse ano de ministério. E o ministério, ele iniciou-se em casa, né? Eu já tínhamos um tempo de casados, 2 anos de casados. Quando nós saímos da Assembleia, foi respondendo a um chamado de Deus mesmo, a respeito de algo novo que o Senhor queria fazer através das nossas vidas. E sem, né, divisão, sem trazer nenhum crente conosco, porque o Senhor havia nos direcionado para esse tempo novo. Iniciamos ali em casa reuniões de oração. Né? Então, uma vez na semana a gente se reunia para orar, outra vez na semana a gente se reunia para compartilhar a palavra. Então, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs, meu esposo, eu e uma prima minha. E nisso a gente começou a convidar pessoas que não conheciam a Jesus para fazer parte desse grupo de oração e de comunhão da palavra. E aí foi crescendo, crescendo. Da sala de casa a gente foi para a garagem de casa. Aí foram, né, chegando mais pessoas. Aí da garagem de casa alocamos um lugar e estamos aí há 19 anos na Comunidade Vida. Temos, né, a igreja de Mauá. Depois da igreja de Mauá saiu a igreja de Santo André. Da igreja de Santo André também meu esposo e eu fomos enviados ali para Curitiba, onde a gente iniciou ali também, implantou a igreja em Curitiba. Ficamos lá 2 anos e pouquinho.
Voltamos aqui para São Paulo e iniciamos a igreja em Ribeirão Pires. Implantamos ali em Ribeirão Pires. Tá espalhando. É. Tá espalhando. Olha que bênção. Curitiba e Ribeirão Pires. Pensei que só tinha em Ribeirão Pires quando vi lá o endereço da igreja. Não. É a sede em Mauá e aí tem, né, essas outras igrejas. Sinal que está crescendo a obra. A obra de Deus. A pastora é psicóloga formada. Isso. Vamos dizer, quando foi esse interesse de aprender sobre a mente para cuidar do ser humano? Porque que nós encontramos muito na igreja pessoas doentes na alma. Se tem a ver com a igreja ou foi algo à parte e de repente falou, não, vou estudar. O que levou a estudar a psicologia? A igreja ela ajuda muito porque como nós vivemos sempre em comunidade, né? Então é um movimento que nós entendemos de todas essas peculiaridades do ser humano. Então, perceber que, poxa, a irmã Maria, ela ora muito, mas ela continua triste. O irmão João, ele é um cara super temente a Deus, mas ele não consegue encontrar o propósito de vida. Então, esse tipo de questionamento sempre permeou ali minha vida, porque eu sempre fui muito comunicativa. E isso fazia com que sempre estivesse rodeada ali de pessoas, né? É muito interessante porque eu vejo que é um chamado mesmo de Deus, né? Antes de entender que tem o título ali de psicóloga, existe um chamado mesmo da parte do Senhor. É engraçado porque às vezes eu tô na fila do açougue, a senhorinha que tá atrás de mim, sem me conhecer, sem saber de fato, né, o que eu sou, me cutuca, nossa, filha, tá caro a carne, né? Eu falo, pois é... os preços estão levantando. Não, então, porque você precisa de ver o meu marido. Aí ali começa. Ali ela vai desabafar, ela vai abrir a vida dela. Então, eu entendo que foi algo mesmo que o Senhor colocou em mim. E eu percebi isso desde muito nova. Com 13 anos eu decidi que eu gostaria de ser psicóloga. Com 13 anos? Com 13 anos. Mas então, por que assim, levou com 13 anos? Adolescente? Adolescente. Então, porque eu era aquela amiga que todas as amigas vinham contar as histórias, pedir aconselhamento, pedir uma visão diferente, uma visão neutra naquilo que elas estavam passando. E aí, com 13 anos, eu tive o contato com uma professora substituta, né, que fala. Ela veio para ficar uma semana conosco e ela tinha formação de psicóloga. E eu me apaixonei, assim, em conversar com ela, em perceber como era ampla a visão dela de mundo, né, era ampla a visão dela a respeito do ser humano. E ali eu fui instigada. Então, assim, há muitos anos atrás, né? Não sei, assim, fazer a conta agora de cabeça. Eu já vou fazer 41 anos, então faz muitos anos. Ela, ali, naquele momento ali, não se via muito, né? Profissionais nessa área. Principalmente dentro do contexto da igreja. Não existia. Não. Né? Tanto que, assim... conforme eu ia ali colocando a minha vontade de fazer, as pessoas até falavam, mas você conhece alguma? Você faz terapia? E aí, aquele estigma, né? Terapia é coisa de gente doida, você vai trabalhar com gente doida. E por muitos anos esse foi o estigma. Na verdade, eu consegui mesmo realizar esse sonho, essa vontade, com 27 anos. Então, nós nos casamos muito cedo, né? Eu casei com 19 anos e priorizei o casamento, a família, tive meu primeiro filho. E aí, sempre muito envolvida também nas coisas da igreja, já pastoreando. Então, ali a necessidade também do ambiente em que eu estava me levou a esse lugar de cumprir esse propósito, porque eu entendo que é um chamado do Senhor mesmo. Então, com 27 anos, né, que nós tivemos condições de investir nessa questão do estudo, meu marido foi meu maior investidor, apoiador, né? E aí, com 27 anos que eu consegui, de fato, entrar na faculdade. Que bênção, pastor. Bênção. Então, com 13 anos já pensava nisso. E tem um preconceito. Você falou isso, talvez não todas as igrejas, algumas igrejas já estão abertas, já tem muitos psicólogos. Você até ministrou na igreja Adonai, que tem uma prima minha lá, que é Juliette. A Juliette, ela que me convidou, minha colega querida. Então, ela é minha prima psicóloga. A igreja estão se abrindo, mas existe um certo preconceito, né? Não há uma abertura, né? A pessoa fala, procura um psicólogo. Não sei se você convive com isso, já percebe. Sim, não, o tempo todo. O tempo todo a gente percebe esse preconceito. Hoje, no consultório,
90% das pessoas que me procuram, né, 90% ali dos meus clientes, eles são cristãos. Porque já procuram por ter ali uma liberdade maior para, de repente, me relatar coisas que têm a ver com aquilo que eu também experimento, né? São experiências que estão ali no meu ambiente. Então, ainda assim, muito preconceito, muito, né? Porque as pessoas, na verdade, como profissional da área, o que eu procuro fazer em todo lugar que eu posso, né, é trazer uma educação a respeito dessa temática. Porque o Senhor nos criou corpo, alma e espírito, né? Então, muitas vezes, existe uma confusão muito grande na cabeça da igreja, não no geral, né? Porque, como o senhor colocou, hoje, graças a Deus, isso tem se quebrado, né? A importância de ter esse cuidado com a saúde mental também. Mas a maioria esmagadora ainda confunde muito o que vem da alma e o que vem do espírito. E é onde vem esse preconceito, né? Porque acredita-se de uma forma geral, aí a massa acredita que se você simplesmente aplicar uma disciplina espiritual, você vai estar sarado na tua alma. E não é bem assim que funciona, né? Precisa ter ali todo um discernimento para entender. O meu adoecimento está vindo de onde? É do meu corpo? É do mau funcionamento do corpo? Aproveitar esse gancho. Falei para a pastora que ia perguntar coisa difícil. Não, difícil. Então, como a pessoa é cristã. Sim. Aí chega para a pastora lá na igreja. Pastora, eu estou jejuando, estou orando, mas eu tenho crise de ansiedade, eu tenho esse problema. Qual que é o problema? Não sei se é crise de ansiedade, que hoje fala muito de crise de ansiedade. Sim. Por quê? Por que a pessoa ainda está orando, está jejuando, está tudo e ainda tem esse problema? E nós encontramos muitas pessoas dentro da igreja doentes na alma, nas emoções, na mente. Por quê? Por que que isso acontece, né? O senhor tocou num ponto bem interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa. O Brasil hoje, no ranking aí de transtornos psicológicos, ele é o 5º maior atingido pelas crises de ansiedade, pela ansiedade. Então, no mundo todo, o Brasil é o 5º colocado. É muito. Aliás, desculpa, é o 1º colocado para ansiedade e o 5º colocado para depressão. Então, a gente percebe o adoecimento do nosso povo, né? E talvez isso se dê, inclusive, pela falta de conhecimento a respeito do que a gente pode discernir do que vem do corpo, da alma e do espírito. Por que que isso acontece dentro da igreja? A saúde mental, ela deve ser vista não apenas como algo relacionado à alma, né? Tem esse ponto. Para você ser saudável mentalmente, o seu corpo tem que estar funcionando bem e o seu espírito precisa também estar fortalecido. Os 3 se complementam. É impossível você ser alguém que se diz saudável se em algum aspecto da sua vida tem essas deficiências. Então, por que que isso acontece dentro da igreja? Da pessoa ser alguém que é de oração, mulher de Deus, homem de Deus, alguém que conhece ao Senhor e ainda carrega esse tipo de situação na sua vida, né? De doença. Porque, na verdade, é uma doença, né? Assim como as doenças físicas das quais nós recebemos o diagnóstico sem ter preconceitos a respeito delas, né? Se alguém fala, eu tenho diabetes, você vai falar o quê para a pessoa? Sara isso com oração? Não, você vai instruir a pessoa a buscar todo o tratamento necessário, medicamentoso, não é assim? O acompanhamento médico com o médico especialista, essa pessoa vai ter que cuidar da alimentação dela, do estilo de vida dela, né? Para toda doença é assim que funciona. Por que não para as doenças de estado mental? Então, o preconceito, ele mora dentro desse campo, né? Não é porque você não vê a ansiedade que ela não existe e que ela não pode ser intitulada uma doença. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar momentos difíceis, onde você pode desenvolver uma doença mental. Até pastores? Até pastores. Aliás, eu vou ir mais fundo, principalmente pastores. Porque os pastores, eles enfrentam dilemas diários, né? A vida ali, a rotina pastoral, a vida da família pastoral,
o contexto do que se espera de um pastor, né, do que se espera da família de um pastor, são muitas pressões. E nem sempre o pastor tem o respaldo necessário para conseguir avançar nesses 3 ambientes, né, que é o corpo, a alma e o espírito, de forma saudável. Quantos pastores, por exemplo, a gente não ouve dizer que morreram de infarto? A incidência é enorme, né? Por quê? Porque eles não cuidaram bem do corpo dentro dos critérios do descanso necessário, do ambiente, que seja um ambiente agradável para ele conviver, né? De repente, esse pastor ele passa mais tempo ali envolvido com os problemas da igreja, né? Dos irmãos da igreja, do que com a própria família, do que com o próprio ambiente ali que ele deveria estar desfrutando de paz e saúde, né? A questão da alimentação. Então, assim, principalmente os pastores, né? Eu, inclusive, atendo alguns pastores que nos procuram já por entender que precisam. Lembrando que alguns pastores ou crentes têm vergonha de falar que está indo no psicólogo. Sim. Se esconde. Eu conheci um irmão que estava indo no psicólogo, mas ele não falava, com medo dos outros pensar que ele estava doido, aquilo, então ele estava indo escondido, que algo poderia ser algo natural. Estou indo no psicólogo, estou cuidando da minha saúde mental. Mas por que a pessoa está buscando a Deus em oração? E aí ele fica doente no corpo, procura um médico. E por que ele, procurando um psicólogo, vai melhorar a saúde dele? Não falando das ferramentas que o psicólogo usa, mas como pode ajudar essa pessoa a ser sarada nas suas emoções? Nas suas emoções. Ela precisa, na verdade, ter todo o equilíbrio, porque assim, olha, quando a gente inicia um processo terapêutico, a pessoa chega lá para a primeira entrevista para iniciar o tratamento. Você vai descobrir a causa. Isso, eu preciso entender qual é o estilo de vida dessa pessoa. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço, então a pessoa às vezes vem com sintomas de cansaço, desânimo, prostração, tristeza. A primeira pergunta que eu faço, como estão os seus exames físicos? Como é que está funcionando o teu organismo? Porque muitas vezes essa pessoa está com alguma disfunção na tireoide e está achando que está deprimida. Então, percebe-se que não tem como ter uma vida saudável na sua inteireza se corpo, alma e espírito não estiverem ali conversando entre si, né? Então, primeiro ponto, investigação do contexto fisiológico. Porque existem, como todas as doenças psicológicas também têm fundo genético. Então, se a pessoa tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô, que passou por algum momento ali difícil, que já é diagnosticado dentro de algum transtorno psicológico, mental, muito provavelmente essa pessoa ela vai ter também ali um resquício de que ela pode chegar naquele lugar também, porque é genética. Né? Então, primeiro ponto a ser investigado, questões fisiológicas. A depressão e a ansiedade... Alimentação, desculpe, pode concluir. Não, eu vi, você fez uma live com uma nutricionista. Isso, que fala de alimentação. Sim. Afeta também. Afeta totalmente. Né? Então, assim, por quê? Para o nosso bem-estar, é necessário que fisiologicamente nós estejamos funcionando ali a 100%. Né? Então, quando a gente fala da questão da saúde mental e do funcionamento cerebral, todo o contexto hormonal ele tem que estar caminhando ali de uma forma saudável, orgânica, normal. Qualquer disfunção ali nas sinapses neurais, né? Qualquer disfunção do volume de hormônios que é liberado nas situações do dia a dia, vai trazer resultados físicos, vai trazer sensações físicas, né? Então, por exemplo, o senhor falou da alimentação. O intestino ele é considerado como segundo cérebro, né? O intestino ele carrega uma carga maior de serotonina do que o próprio cérebro. A serotonina ela é responsável pelo bem-estar, ela é responsável por essa felicidade, por essa sensação de realização. Então, você imagina, a maior carga se concentra no intestino. Um intestino que funciona de uma forma ruim
não vai produzir a carga suficiente de serotonina para trazer o bem-estar. Então, todo o contexto, quando a gente fala de saúde mental, o nosso corpo tem que estar funcionando de uma forma bacana, normal, né? Tem que estar ali no total, na total potência de funcionamento. Como é que a gente faz isso? Exames médicos tem que estar em dia, tem que ter, então, todo aquele check-up periódico, né? Sentiu que tem alguma coisa fora do lugar? Tem que procurar um médico, tem que investigar, saber o que é que está acontecendo. Alimentação regrada, balanceada, entender aquilo que nós estamos consumindo, né? Colocando para dentro. Atividade física, para o senhor ter uma noção, né? Eu nunca me preocupei muito com essa questão de atividade física. Eu sempre pensei, sou nova, sou saudável, deixa para depois, não tenho tempo para isso. Sempre muito envolvida ali com as questões da família, as questões, né, da igreja, as questões profissionais. Eu fui me dar conta de que eu preciso, de fato, fazer isso, porque eu não sou mais especial que ninguém agora, com 40 anos. E aí, sim, comecei a me olhar melhor dentro desse contexto, praticar uma atividade, entender o que faz bem, o que não faz, entender os meus limites, né? Para isso também me trazer bem-estar. Pastora, você quando foi estudar com 26 anos, já estava pastoreando. Você acha que já estava pastoreando talvez 5 ou 6 anos, né? Sim. Melhorou o curso da psicologia, entender a mente, melhorou o seu ministério, você como pastora? Você acha que houve uma melhora para atender, para ajudar as pessoas? Sim, sem dúvida. Por quê? É óbvio que não temos todas as respostas, né? Até porque o ser humano é um ser muito complexo, né? Deus fez de uma forma muito, assim, incrível, né? O quanto somos complexos, quantas facetas a gente carrega, né, na nossa forma de viver. A psicologia, ela me trouxe uma visão de abrangência. Por quê? Imagina, eu cresci dentro desse ambiente onde 90% do meu ciclo social são cristãos, né? Eu tenho alguns amigos, algumas pessoas que não seguem na mesma linha, não têm o mesmo estilo de vida, mas são uma minoria, né? Então, assim, o que acontece conosco como cristãos é que muitas vezes a gente se fecha dentro de uma caixinha, imaginando que só existe uma forma de viver, não é assim? A gente pensa, não, só pode viver desta forma aqui. E geralmente a gente faz esse tipo de conexão baseado na nossa visão de mundo. Quando você vai estudar e entender que questões ali disfuncionais, né, questões que são doenças de fato, também têm relação com o ambiente, a gente começa a ampliar a nossa visão de mundo. Então, você sai mesmo de uma caixinha e percebe que as pessoas, elas vivem de formas diferentes, elas vieram de histórias e contextos diferentes, elas têm uma visão de mundo diferente, o enfrentamento delas diante da mesma dificuldade que, de repente, eu estou passando, o senhor está passando, o João, o José, vai ter um enfrentamento diferente. Então, a psicologia me ajudou demais a ampliar esse contexto. Então, hoje, quando a gente acolhe, né, uma ovelha, já tem uma visão mais ampliada de que a pessoa está passando aquele contexto ali, nem sempre vai ser de uma nascente espiritual, né? Geralmente são, e muito geralmente são as emoções mesmo que estão governando a vida da pessoa, ela está se comportando de uma forma que está deixando a emoção ali governar sobre ela e às vezes acaba, né, errando, falhando, adoecendo. E a depressão? Tem alguns que acham, existe talvez, né? A pastora é de uma igreja renovada, né? Que acredita nos dons. Depois nós pode até falar de algumas práticas espirituais. Mas caso de depressão sendo algo espiritual. Existe causa de depressão sendo algo emocional. Assim, não no tratamento, a pessoa te procurando, mas você vai numa casa e fala, ó, fulano tá numa depressão. Como saber se ali é algo espiritual ou emocional? Tem uma pista ou não dá para saber? Eu costumo dizer que eu trabalho por eliminação. Então, para fazer ali um mapeamento, óbvio, né? O Espírito Santo conduz, porque a gente tem o discernimento, né? O Espírito Santo, ele traz esse bip aí, vai apitando ali onde você vai perceber se é de cunho
da carne mesmo, se é algo emocional ou algo espiritual. Mas eu costumo trabalhar por eliminação, né? Então, tentar entender como é que tá a saúde daquela pessoa física. Então, assim, fisicamente, como é que você tá? Tá tudo ok? Tá tudo funcionando bacana? Contexto emocional, como é que você tá vivendo? Qual tem sido o seu contexto atual, social? Você tá passando por alguma dificuldade? Você está passando... Porque a depressão, ela tem essas linhas, né? Tem o contexto orgânico, que pode ser um mau funcionamento fisiológico. Tem o contexto social. De repente, a pessoa está passando ali por uma dificuldade enorme na vida dela, né? Está passando por uma crise, desemprego, separação, né? O próprio luto. A gente precisa fazer esse mapeamento, né? Espiritualmente, como é que você tá? Onde você está buscando ajuda? Como é que você está fortalecendo o teu espírito? Você está alimentando mais a carne ou o espírito? Então, o discernimento, ele vem muito dentro desse contexto. Obviamente, existem algumas pessoas que você vai olhar a vida dela, ela não tem... E ela mesmo relata, né? Quantas pessoas já não atendi? Olha, a minha vida é perfeita, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho pessoas ao meu lado que me amam, eu estou saudável, eu tenho todos os recursos disponíveis e ainda assim existe um vazio existencial que eu não consigo suprir. Então aí já me levanta um alerta, né? Como é que é a tua vida espiritual? Mas com certeza um desses 3 pontos vai estar ali em desvantagem, não vai estar equilibrado. Então o discernimento, ele vem dessa linha. E a pastora ministrando na igreja, atendendo as pessoas, qual é o principal problema que a pastora está observando? Eu não sei, lá na região de Ribeirão Pires, ou na ABC, ou São Paulo, Brasil, eu tenho percebido que, principalmente depois dessa pandemia, pelo menos é a minha percepção, não sei se é uma realidade, eu tenho percebido as pessoas mais doentes emocionalmente. Parece que aumentou, já estava, né, antes, mas parece que aumentou o número, pelo menos... Os contatos que eu tenho, as pessoas mais ansiosas, mais nervosas, mais deprimidas, se encontra... Parece que houve um aumento, pelo menos na minha percepção. Não sei se a pastora percebe isso e qual é o principal problema que mais tem encontrado dentro da igreja ou nos atendimentos. Legal. Na verdade, a ansiedade é disparado o problema, né? É onde as pessoas, de fato, elas têm perdido um pouco a esperança, né? Porque quem já enfrentou uma crise de ansiedade sabe o quanto isso é paralisante, né? Então, a vida muda todo o rumo quando a pessoa tem a crise de ansiedade. Nem sempre ela vai receber o acolhimento necessário, né? Dentro da igreja, quantas vezes, ao invés de receber acolhimento, recebe o julgamento, né? Que aí fala, nossa, irmão, você não está confiando no Senhor? Lança não sobre tá ele as suas ansiedades. Só que existe muito... esse resultado, ele acontece, né? Porque a Bíblia não nos orienta que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher, não é assim? Semear, você vai ter a colheita daquilo. O nosso estilo de vida hoje é muito adoecedor, né? Então, assim, excesso de tela de celular, excesso de tecnologia, afastamento, né, dessas relações pessoais e interpessoais. É muito difícil, né, marcar alguma coisa com os amigos, né? Geralmente, como são as interações atuais? Grupos de WhatsApp, não é assim que funciona? Às vezes é difícil você marcar uma pizza com os amigos, né, um café para você conversar. Então, sedentarismo, né? Aquela coisa de ficar ali. Muitas pessoas trabalham em casa, né? Depois da pandemia, o que mudou? Eu mesmo tenho clientes que pararam de ir até o escritório para trabalhar. Estão 100% trabalhando de casa. Isso diminui essa interação social, diminui esse contato com a vida, com as pessoas. Inclusive o movimento, né? De você acordar de manhã, se organizar, se arrumar, caminhar até o seu trabalho. Sedentarismo entra ali dentro do contexto, né? Então, passa muitas horas ali sentado, de frente para um computador, produzindo. Ativismo,
Então, assim, focar, né? Ser muito obstinado dentro de um foco, assim. Você foca, olha, eu preciso realizar X situação. Vou correr atrás disso e não vou olhar para mais nada ao meu redor. Então, o ativismo traz esse adoecimento também. Então, percebe que é todo um contexto de que nós, na verdade, estamos plantando essas doenças emocionais. Porque nós estamos nos afastando daquilo que é natural, nós estamos nos afastando do movimento que o ser humano precisa fazer, nós estamos nos afastando desse ambiente saudável que são as relações interpessoais, as trocas. A gente está muito focado na nossa própria história, nas nossas próprias questões, né? Pode perceber, as redes sociais são um agente adoecedor gigantesco, né? Porque a pessoa abre ali a linha do tempo ali da rede social dela. Ela tem recortes ali da vida do outro. As fotos mais bonitas, as frases, né, pensadas, os stories ali de 15 segundos que a pessoa está mostrando coisas bacanas que estão Sempre acontecendo com ela. Bom, né? Só vê o lado bom, só vê o lado positivo que a outra pessoa quer mostrar. Aí o que acontece? Vai gerando dentro do indivíduo ansiedade, tristeza, porque ele olha para a vida dele, ele está ali naquela mesmice diária, né? Então, todos esses pontos são pontos adoecedores. É por isso que aumentou a incidência de ansiedade e depressão. Qual o caminho da cura que a pessoa tem que fazer para ser curado de qualquer problema emocional? O caminho para a cura é, primeiro, fazer um mapeamento interno. Por quê? Ainda existe uma resistência muito grande de reconhecer que está em conflito psicológico. Né? Eu não sei se o senhor já teve contato com alguém que nitidamente estava ali numa situação ruim, emocional, e a pessoa não admite. Ela quer colocar a culpa, de repente, nas pessoas ao redor dela, nas situações ao redor dela, no diabo, né? É tão interessante porque em Gálatas 5, ali vai falar a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito. Quando o apóstolo Paulo ele descreve as obras da carne, então toda aquela sorte de coisas ruins que nós produzimos. Então o ser humano, a natureza humana, a essência humana, sabe produzir aquilo ali que está descrito. Não precisa nem do diabo. Não precisa. Eu costumo dizer isso, né? A gente coloca a culpa no nosso inimigo. Mas, na verdade, são obras da nossa essência, da nossa natureza, das nossas emoções. Porque tudo que a gente fala de natureza humana, nós fazemos a conexão ali com a mente, com o coração, não é assim na palavra de Deus? Né? Com a psique. Então, tudo que nós podemos produzir como seres humanos, com a nossa natureza, com a nossa essência, vai nos levar a esse lugar de pecado e de destruição e de morte. Né? Ali o apóstolo ele descreve assim. Agora, tudo que é produzido pelo fruto do Espírito, ou seja, não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que o Espírito produz em nós. Aí sim, né, vai gerar amor, paciência, amabilidade, vai gerar toda a sorte de coisas que vão edificar a nossa vida e edificar a vida dos nossos irmãos. Então, tudo que nós produzimos como pessoas, existe uma limitação na nossa produção. Tudo aquilo que nós queremos produzir de coisas boas, nós precisamos entregar ao Espírito Santo que nos conduz. Né? Então, para sair desse lugar de adoecimento, eu preciso reconhecer o que é que eu tenho produzido como pessoa. Eu preciso fazer uma autoanálise. Como é que está a minha vida? Quem está dirigindo a minha vida? É de fato o Espírito Santo? Eu entreguei de verdade para ele todas as áreas? Ou eu ainda estou permitindo que a emoção tome conta aqui da minha salinha de comando? Meu pai ele costuma usar um termo muito legal. Ele fala que é o crente almático, né? Então, dentro da igreja nós estamos assim muito inundados de mensagens almáticas, de direcionamentos almáticos, e aí a gente é muito movido pelas nossas emoções, só que delas só vão fluir o quê? Obras da carne, né? Então, para o crente entrar nesse lugar de cura, primeiro é necessário avaliar o que ele tem feito com o corpo dele, né? Porque em 1 Tessalonicenses, qual é a orientação? Entregar ao Senhor um corpo, uma alma e um espírito irrepreensíveis.
Então, o cuidado é completo. Então, para sarar, a gente precisa fazer essa autoanálise e verificar como é que eu estou levando, qual tem sido o meu estilo de vida. E aí entrar por esse caminho. Que bênção. Ó, você aí que tá aí, curta aí, manda para alguém, para algum crente aí que tá doente na alma, na mente. Nós não sabemos, né? Infelizmente, por causa do preconceito, mas só que através desse programa vai quebrando preconceito com conhecimento, né? Com conhecimento ajuda muito. Pastora, e as práticas espirituais ajuda também na emoção, vamos dizer, a pessoa tem a prática do jejum, essas práticas espirituais que tem na igreja, ajuda também na questão emocional, não é a parte, né? A pessoa melhora espiritualmente ou acaba melhorando também emocionalmente, praticando as coisas, indo para a igreja, orando, adorando, jejuando, ajuda no emocional? Sem dúvidas, sem dúvidas. As práticas, né, da oração e do jejum, elas são inclusive muito estudadas assim, né, pela ciência, né? Quando os neurocientistas eles buscam respostas referentes a essas práticas, né? Então, por exemplo, a oração ela entra aí dentro, né, para a ciência, no mesmo combo aí da meditação. Então, o que isso acontece? Quando a pessoa ela tem essa prática da oração, óbvio, né? Nós que cremos no Senhor, que servimos ao Senhor, sabemos que não existe outro remédio melhor do que depositar diante do Senhor, falar com o Senhor, né? Cientificamente, a fala, na verdade, é a fala que é terapêutica, né? Conforme nós falamos, as coisas se encaixam, as coisas ganham sentido, nós conseguimos nos organizar, né? Então, inclusive, esse ponto da psicoterapia, ele foi amplamente estudado dentro desse contexto. A cura, na verdade, quando a pessoa vem para a psicoterapia, não vem através do que o terapeuta dela fala, vem através da escuta terapêutica, então alguém que está ali disponível para te ouvir, de coração aberto, sem preconceitos, para te acolher, para dar uma luz sobre aquilo que você está colocando, e a sua fala te organiza. Então, olha que interessante, a ciência comprovou que essa questão da oração traz cura, né? Então, imagina, para nós que sabemos que esse é o caminho, falar com aquele que é muito maior do que qualquer terapeuta que a gente possa encontrar, né? Então, colocar diante do Senhor as suas súplicas, as suas necessidades, porque Ele vem, né, com socorro através disso. Então, a oração é esse momento de conexão. Então, eu enxergo como um momento de conexão real entre mente, né, e espírito, entre o coração, o espírito, na presença de Deus. Então, eu deposito ali tudo aquilo que a minha carne produz, através da minha mente, do meu coração, da minha alma, e eu me conecto espiritualmente com o Senhor. Então, é muito benéfico, né? A oração, ela tem esse poder de clarear a mente, de trazer leveza, de colocar para fora tudo aquilo que está pesando, tudo aquilo que está deixando confuso, conflituoso. O jejum também é uma prática maravilhosa, poderosa e uma arma que nós, como servos do Senhor, nós precisamos ter e andar munidos, né, dessa arma tão poderosa. O jejum, ele traz para nós, além dessa questão de colocar mesmo a carne no lugar dela, olha, se aquieta, porque quem domina aqui é o Espírito, né? Você vai ter que se disciplinar, entra muito nessa questão também do fruto do Espírito, do domínio próprio, né? Onde você consegue dominar ali sobre as suas vontades. Então, o jejum tem esse poder de aquietar ali, silenciar as nossas emoções para nos conectar no Espírito, para nos fortalecer no Espírito. Então, o jejum também, pensando no contexto científico, ele é amplamente estudado e também colocado como uma fonte de cura. Porque durante o jejum acontecem alguns movimentos no nosso organismo
de autofagia, por exemplo, que é a renovação celular. Nos nossos neurônios, isso é muito interessante também a gente perceber, né? Existe algo em nós que se chama neuroplasticidade. Quando nós jejuamos e acontece a autofagia, nós damos ao nosso cérebro a oportunidade e o tempo necessário para que ele faça ali a regeneração neural também. Então, olha que interessante, né? Se tem ali um ponto de ansiedade e depressão que são de cunhos orgânicos, o jejum ele vai trazer ali uma super ajuda para que o seu movimento cerebral ele volte ao funcionamento original. Então, tanto a oração quanto o jejum são armas poderosas para nos levar a esse lugar de deixar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito prontos ali para que o Senhor consiga nos usar da forma como Ele planejou. Que bênção. Pastora, tem muitas experiências com Deus sobrenaturais, alguns, né? Se está numa igreja renovada, acontece, né? As igrejas mais tradicionais acontece também, mas menos, né? E alguém chega para a pastora, conta uma história, um testemunho. Com o teu discernimento, se isso foi realmente espiritual ou se isso é apenas uma ilusão da mente dela. Já aconteceu isso? Já, porque tem pessoas que já estão ali num nível de adoecimento, né, psicológico, e aí a fantasia acaba tomando conta, né, do lugar ali da realidade. Pode acontecer, né? Eu costumo não fazer um pré-julgamento, assim, no momento em que a pessoa me traz a história. Então, tem ali todo um contexto de olhar como é a vida da pessoa, né? Quais são os frutos que essa pessoa tem dado? Qual é o contexto da vida dela? Como ela leva a vida? Ela tem uma vida com Deus? Ou ela está fantasiando aqui uma experiência sobrenatural? Então, esse discernimento, na verdade, ele vem através de convivência, né? As pessoas têm uma impressão que, às vezes, o psicólogo tem uma bola de cristal e fica analisando o tempo todo. Isso, não é assim que funciona, né? Tá fazendo diagnóstico. Isso, não tem como, né? Até para diagnosticar, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Um diagnóstico é um rótulo, né? Então, é um cuidado que eu tenho enorme, assim, da pessoa chegar e ali nas primeiras sessões já dizer para a pessoa, olha, você está depressivo. Eu tenho muito cuidado, porque eu sei que quando você coloca um diagnóstico, é como um rótulo que você está colocando sobre aquela pessoa. E às vezes pode ser muito pesado para ela enfrentar aquilo durante ali o período de tratamento dela. Então, todo o contexto, né, seja ele espiritual, onde a gente vai precisar ter um discernimento, seja ele emocional, a primeira ajuda que eu peço é para o Espírito Santo, né? Eu já acordo de manhã assim, Espírito Santo, socorro, sou eu de novo, tô aqui. Né? Fica comigo o dia de hoje, me ajuda, me ensina, me direciona. Então, tem esse direcionador da nossa vida para ter esse discernimento e também a vivência ali com a pessoa, entender como é que ela vive, né? Quem é essa pessoa, quais são os frutos dela, o que está acontecendo na vida dela. E buscar ao Senhor mesmo para conseguir ter esse tipo de discernimento. Como a pastora falou que é a terceira geração de cristão, né, de evangélico, com certeza deve ter ouvido várias experiências na própria família e talvez na sua própria vida. Uma pergunta, porque eu já vi pessoas, pastores, histórias de pessoas que foram fazer seminário, estudando teologia, e que entraram lá e saíram incrédulos. Vamos dizer, foi para estudar a Deus e saíram com o coração endurecido, não acreditando quase nada. A psicologia, você estudou 4 anos. 4 foi 5 anos. Chega a atrapalhar para ter essas experiências com Deus, porque você vai analisar ou não? Não tem atrapalho? Olha, no meu caso não me atrapalhou, só me ajudou. Porque eu fico maravilhada, né? Toda vez que eu estudo algo a respeito do funcionamento cerebral, algo a respeito do comportamento humano, eu fico, uau, como é que o Senhor é incrível?
Olha como ele conseguiu, né, nos dar identidade. Nós somos únicos. Olha que coisa incrível, né? Então tem todo um padrão ali de funcionamento humano e ainda assim Deus colocou em cada um de nós algo único, algo de identidade. Então, assim, estudando, a mim só me maravilhou. Então, me fez crer ainda mais em um Deus tão maravilhoso que pode confundir a ciência, que pode fazer com que se debrucem, né, durante anos e anos a fim de fornecer explicações para coisas sobrenaturais, né? Então, a mim só fortaleceu a minha fé. Mas é um lugar muito perigoso. É um lugar muito perigoso. Eu louvo a Deus porque eu creio que em tudo o Senhor, Ele tem o controle, né? Eu, embora tenha já decidido pela psicologia desde novinha, o Senhor só me permitiu fazer o curso com 27 anos, casada, mãe, pastora. Eu creio que foi o Senhor que me levou a esse lugar já mais madura, mais experiente, mais experimentada em algumas coisas, para conseguir ter discernimento, né? Porque, de repente, se eu caio lá na faculdade com 18 anos, eu não sei o que seria, né? Se eu teria a mesma visão de mundo que eu tinha com 27. Então, na sala mesmo que eu estudei, assim, Deus preparou todas as coisas. A minha sala, eu estudava no período da manhã. Então, eram pessoas, assim, mais velhas já que ou trabalhavam com outras coisas ou já tinha aposentado na minha sala, tinha uma turma ali, muitas donas de casa. E a minha turma em específico, que eu andava junto, era uma turma de pastores e missionários. Então, assim, a minha fase... Deus preparou o ambiente, foi maravilhoso. Né? Os meus 2 últimos anos... Eu fui, assim, abençoadíssima pelo Senhor, pelos meus colegas, né? Então, nos formamos juntos, celebramos ao Senhor juntos e todos super firmes, assim. A gente se reunia depois da aula para conversar, para almoçar junto, para falar das coisas de Deus e questionar as coisas ali da ciência. E foi maravilhoso. Então, dentro ali do contexto da turma que eu me formei, pessoas, assim, jamais centradas. Mas eu já vi acontecer demais. Isso, inclusive em seminários teológicos, né? Em que a pessoa vai com uma intenção e sai de lá com outro coração. Felizmente. Felizmente. Observando a Igreja do Brasil, ela está indo para o caminho da saúde ou está ficando mais doente? Eu acredito que esteja indo para o caminho da saúde. Eu acredito porque, assim... O número de profissionais habilitados nessa área que tem se levantado tem sido enorme, né? No nosso ministério mesmo, na nossa igreja, esse ano se formaram 2 psicólogas. Né? Então, a minha igreja é pequena. Será causa da sua influência? Também, né? Mas assim, que já tinha um chamado... O modelo é a pastora. Sim, que já tinha um chamado para o cuidado e se inspiraram. Falaram, não, vamos embora. A pastora fez... E eu sou uma pessoa muito incentivadora. Então, se a pessoa vem para mim e fala, eu quero estudar, eu falo, vai, você vai dar conta, você vai conseguir, você vai ser uma bênção. Então, assim, o que eu tenho percebido é que dentro do nosso ambiente existe um despertamento. Como tem se falado mais a respeito disso, a gente tem quebrado todo esse tabu, né, de que a pessoa adoecida emocionalmente, ela não está endemoniada, ela só está adoecida. Ela precisa de ajuda, de acolhimento, de cura, né? Nem sempre é a libertação. Às vezes é o combo, às vezes é o combo. Mas isso tem se alastrado, né? Então, eu creio que a igreja está caminhando para a saúde, com muitos profissionais se levantando para serem agentes de cura para a igreja. Depois eu vou fazer... Só vou dar um aviso e fazer uma pergunta difícil. Ai, difícil! E eu creio que vai aumentar a procura sua depois desse programa. Pessoas que dão atendimento online, ou presencial, do ABC. Amém. Só avisando você que nós fizemos 3 programas do Podcast especial sobre cura emocional. Então, 3 programas específicos, né? Pastores que entendem. Uma foi uma psicanalista, o outro foi um pastor, o outro foi um pastor, profeta. Então, vou deixar o link aqui na descrição desses 3 programas falando sobre esse mesmo tema, né? Que esse é o programa 45, mas aí cada um vai de acordo com o convidado, né? E o outro aviso que nós preparamos 10 e-books
para a mulher cristã. Você que é uma mulher de Deus, a leitura, o conhecimento é uma ajuda, né? Então, você quiser adquirir esses 10 e-books por preço menor do que uma pizza. Então, eu vou deixar também na descrição o primeiro link. Você pode adquirir esse 10 e-book. E-book é livro digital para você estar lendo no tablet, celular, ou computador. Você vai comprar e a própria Hotmart vai mandar no seu e-mail para você ter acesso. E também eu vou deixar no primeiro comentário fixado, você que quer esses 10 e-books. Quando você compra os e-books, ajuda o programa continuar. Vamos continuar esses programas. Pergunta, não é tão difícil assim, mas tem líderes que nós percebem, pastores, bispos, profetas, apóstolos, doentes, estão lá liderando. Isso pode... Você falou no momento de ambiente. Esses líderes doentes, não sei se você já encontrou pessoas assim, mas eu já vi líderes que estão doentes emocionalmente. Pode afetar a sua congregação? Deixar o povo doente também? Pode e vai, né? Porque um pastor, né? Um líder, uma liderança, um pastor, uma pastora, um líder, seja de departamento, que esteja com as suas emoções ali fora do lugar, digamos assim, adoecidas, ele vai simplesmente fluir daquilo que corre dentro dele. Né? Então, assim, a palavra de Deus fala aqui, a boca fala do que está cheio o coração. Então, a pessoa adoecida, ela vai proferir, né, palavras que também machucam, que também adoecem. A pessoa adoecida, ela vai se comportar de uma forma que vai gerar no outro dor também. Então, isso infelizmente acontece. E aí a falta de discernimento e coragem, né, de fazer essa autoanálise, de perceber ali as próprias limitações para conseguir buscar uma ajuda, gera uma confusão tremenda, né? Quantas pessoas muitas vezes até saem dos caminhos do Senhor por conta de olhar para uma liderança que está adoecida, que tocou de uma forma errada, e a pessoa se desvia, né, da presença do Senhor. Então é muito sério. Você tem 41 anos, você falou, né? A sua idade. Sim. Você já viu algum líder assim doente? Sim, já vi, já atendi, né? O importante porque eu acredito que na nossa caminhada, né, de vida, na nossa caminhada de fé, a igreja é um ambiente que não é mil maravilhas, né? Nem tudo são flores. Dentro do contexto da igreja, você vai lidar com pessoas e pessoas, né? Com histórias e histórias. E você pode adoecer, né? Eu não sei se o pastor já teve alguma experiência de se sentir mal, de estar triste, né? De repente, de enfrentar alguma questão, inclusive psicológica. Então, todos nós estamos sujeitos a enfrentar problemas emocionais e adoecer emocionalmente. Todos nós estamos. Né? Não existe um que é melhor do que o outro. Então, isso é normal, né? Que você adoeça aí no meio do caminho, que você se sinta um pouco mais enfraquecido no meio do caminho, é normal. O caminho é buscar ajuda, a ajuda necessária, né? Então, assim, para o corpo tem um tipo de ajuda. Se você vê que seu corpo está adoecido, você procura um médico especialista, não é assim? Para o espírito tem uma ajuda. Então, você busca a ajuda do Espírito Santo, você busca a ajuda de uma liderança espiritual, você busca o aconselhamento de um pastor, de alguém, né, de um mentor. Para a doença da alma, né, para aquilo que tiver relação com as emoções, é necessário buscar ajuda também. Né? Então, tem que buscar o psicólogo, procura nem... Se tiver preconceito com um psicólogo que não seja cristão, procura um cristão. Né? Então, você fica ali numa situação que você tem opções. Só não sara se não quiser. Né? Então, acontece, mas glória a Deus que eu, pelo menos, tenho tido contato com homens e mulheres que têm enxergado as suas mazelas e falado, não, eu vou buscar ajuda nisso aqui. Eu vou me curar. Não sei se a pessoa é doente ou não, mas tem pastores que eu já vi falar que eu acho que ele fica tão chateado com um membro que vai sair da igreja. E isso já aconteceu, pessoas me procurando e falavam assim, pastor, fulano falou isso para mim,
que quando ele estava saindo da igreja, aí o pastor jogou um monte de praga nele e falou que ele ia voltar rastejando, Misericórdia. que ia dar tudo errado, jogou maldição. Isso é questão só de liderança ruim ou é porque ele tem algum problema emocional? Ou porque ele tem problema? Olha, eu acredito que tudo se inicia também no caráter, né? Então, alguém que entende o seu chamado vai compreender que ovelhas são de Jesus, né? A gente parte desse princípio, né? A ovelha não é nossa. Então, é uma questão de caráter, né? Você entender ao que você foi chamado, né? Esse rebanho é meu? Esse rebanho é de Jesus, né? Então, partirmos desse princípio. Obviamente, os transtornos psicológicos, eles vão atingir todo tipo de público, né? Então, vai atingir o pobre, vai atingir o rico, vai atingir o religioso, vai atingir o ateu. Nós somos humanos, né? As nossas fragilidades, elas estão expostas. Então, um título, né, de ser um pastor, um bispo, um apóstolo, um obreiro, ele não nos exime de enfrentarmos algum tipo de transtorno psicológico, de algum problema mesmo psicológico. Tem até alguns estudos, assim, né? Não vem ao caso de a gente falar sobre isso, mas existem muitos estudos que indicam que pessoas, por exemplo, que têm o perfil narcisista, eles têm sempre um cargo de liderança, né? Eles sempre estão ali num cargo de destaque. E aí entram dentro desses critérios aí pessoas que são juízes, né? Delegados, pastores. Né? A incidência é grande. Que tem esse perfil desse transtorno da personalidade narcisista. Isso. Porque um pastor que lança esse tipo de palavra é porque ele entende que é dele, né? E não é de Jesus. Então vamos buscar saúde, irmãos, né? Buscar saúde, que o povo ser curado. Hein, pastor? Eu escrevi um livro um tempo sobre rejeição. E estudando sobre rejeição, eu descobri que muitas pessoas sofrem da rejeição. Eu fui pesquisar para escrever, fora as experiências, né? Pastoral, pessoas procurando, foi rejeitado pelo pai, pela mãe, conheço muita história assim. A rejeição também é uma dor muito grande, né? Como é a rejeição? Você cuida de pessoas? Você já tratou de pessoas que têm sofrido a rejeição? Sim. A rejeição, ela traz resultados terríveis para a vida, né, do indivíduo. Terríveis. Algo muito interessante, inclusive, foi o meu tema de TCC, quando terminamos ali a faculdade, junto com o meu grupo. Esse padrão da delinquência juvenil. E aí a gente foi estudar as famílias, né, dos meninos ali da Fundação Casa. 90% dos meninos ali, eles não tinham pais presentes, né? Eram crianças que estavam sendo criadas assim pela vida, né? Coloca o filho no mundo e vai deixando para ver o que acontece, né? A rua vai criando, os vizinhos vão criando, né? E muitos deles sem a presença da figura do homem, da figura paterna, né? Então, a gente percebe que socialmente, né? Por que eu toquei nesse ponto? Porque socialmente a rejeição ela pode trazer grandes malefícios para a vida do indivíduo e para a comunidade, para a sociedade. Porque uma pessoa que ela não é amada, não é acolhida, não é cuidada, ela vai gerar dentro dela alguns sistemas, algumas programações que vão fazer ela se comportar de uma forma mais rebelde, né? Ela vai tomar essa rejeição, esse amor, né? Ela vai roubar esse afeto que ela não teve. Então, já se inicia o padrão daí. E, obviamente, dentro da igreja irão surgir pessoas assim, porque elas vêm de uma realidade muito dura e buscam a Jesus para serem transformadas, amadas, acolhidas, né? E coisa linda é a família de Cristo, né? Verdade. Porque elas se achegam ali e tem lugar na mesa para elas também. Cuidando de vida, pastora, você já deve, não sei se já pegou caso assim, mas eu já peguei caso. Você vê que a pessoa tem uma ferida na alma, emocional, mental, e você vai querer ajudar a pessoa
e ela não aceita a sua ajuda. E quando você vai querer tratar, como você vai entrar em alguns pontos, eles ficam revoltados com você. E às vezes sai da igreja falando mal de você, tá? E eu fiquei pensando, na época tinha uma pessoa que eu estava até ajudando, ia entrar num processo de cura de Deus, num sentido diferente, né? Mas não quis. Não quis, e depois se revoltou, depois eu era o culpado, depois o líder é o culpado, eu era o culpado. Se já aconteceu isso, você vê que a pessoa está doente, você vai querer ajudar e ela não aceita. Aconteceu isso no contexto, não, acho que clínico a pessoa está procurando, mas na igreja já aconteceu isso? Sim, e é normal, digamos assim, né? Porque às vezes, e não aconteceu isso só no contexto da igreja, né? Porque às vezes a gente pensa, na igreja a pessoa tem ali a liberdade de sair e entrar, né? É um espaço público, gratuito, né? Às vezes a gente pensa que essa rejeição vem mais dentro do contexto da igreja, e não. Já aconteceu, inclusive, no contexto de consultório. Consultório? Sim. A pessoa aí depois mesmo. E depois ela desiste, né? Muitas vezes porque projeta em você aquela dor, projeta em você aquele vazio, né? Projeta uma comparação. Então, a necessidade de ser curado, a necessidade de sarar, a necessidade de ser saudável, ela precisa partir sempre da pessoa, né? Eu costumo dizer que eu não me envolvo, mesmo sendo pastora, atendo muitas mulheres, ouço muitas histórias, mas eu jamais entro nessa linha de cuidado sem ser chamada ou convidada. Às vezes eu tô vendo que a pessoa tá sangrando, tá ali super mal, mas se ela não sinalizar que ela precisa de ajuda e que ela vai permitir... Me ajuda, né? Ou, olha, eu preciso conversar com você, eu preciso abrir. Eu costumo entrar nessas guerras aí só quando eu sou convidada mesmo. Ou sendo como uma profissional que vai ajudar, ou como uma pastora, porque o tempo foi me ensinando a manejar, né? Para não ficar chateada também, né? De querer fornecer o melhor ali que você tem e a pessoa rejeitar. Então, quem está adoecido, para sarar, o primeiro ponto é reconhecer que precisa, né? Não tem como curar a alma sem reconhecer que tem ferida. Então, a pessoa tem que fazer um mapeamento. E querer, né? Então, pega aí, pastor, líder, que acho que eu já sofri muito isso e eu acho que muitos pastores sofrem isso, né? Você quer ajudar a pessoa e a pessoa rejeita e às vezes depois fala mal de você. Nem falar mal, você já está acostumado, mas essa rejeição de você querer ajudar... eu lembro que uma vez eu fui morar em uma cidade, já morei no Rio Grande do Sul, no Pernambuco, para fazer a obra. Eu nem vou falar cidade específica, senão a pessoa descobre onde é, mas em uma das cidades que eu morei no interior de São Paulo, Nova Odessa. Cheguei lá e aí tinha um casal que já estava se separando. E aí eles estavam se separando, aí eu lembro até hoje que o irmão... Aí, pastor, você tem que resolver isso. Eu tinha acabado de chegar na cidade, fazia uma semana. E eles já tinham problema de casamento há 20 anos. E eu pensei, eu acabei de chegar, em uma semana eu tenho que resolver o problema de 20 anos. Meu Deus. Aí eles jogam isso, que a pessoa tem que resolver o problema, ou o fulano tem que resolver o problema. E se a pessoa não quiser, ou se for questão do casal, os dois, ou a pessoa não quiser, não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu até costumo dizer para os meus clientes o seguinte, o papel, a função do psicólogo, né? Eu sempre inicio assim o nosso vínculo terapêutico. Olha, eu estou aqui para colocar uma luz para a gente encontrar aqui os ambientes obscuros onde tem problema. Não estou aqui para dizer o que você tem que fazer. Eu não estou aqui para te dar direção. Eu não estou aqui para resolver a tua vida. A minha função aqui é ser a lanterna. Eu vou sinalizar, tá vendo ali, Maria? Aquele lugar ali precisa organizar. E aí a pessoa entra nesse processo de mudança, né? Porque nós não temos esse poder. Né, Mas você não fala, faça isso, não, faça sim, aquilo. eu sinalizo, né? Você tá vendo esse problema aqui? Tá desorganizado. Isso aqui tá desorganizado, você precisa reavaliar, o que você quer com isso. Mas é a pessoa que toma a decisão, eu jamais vou dizer o que a pessoa tem que fazer. Decidir, não. Nem na questão pastoral? Na questão pastoral é diferente, porque a gente já injeta a Bíblia, né? Não tem a ver conosco. A palavra tá dizendo. A palavra, e você vai com a palavra, não com aquilo que a gente deseja ou espera. Então, olha... A palavra te orienta assim. É isso aqui que está dizendo na Bíblia.
é o melhor a ser feito. Você vai caminhar desta forma ou vai escolher para pagar para ver? Aí tem gente que paga para ver, né? E a gente deixa. Lembrei até de um fato lá, de uma irmã lá, que eu falei assim, ó, gente, não faça isso. Não faça isso, que isso vai dar problema. Aí passa um mês, tá? E a irmã chega lá toda envergonhada, pastor, acabei fazendo. Eu falei, ó, não faça. E aí a pessoa quer pagar para ver, quebra a cara. Isso. Quando na sua igreja, pastora, a pessoa procura lá psicólogo ou a pastora? Olha, eu acredito que mais a pastora. Porque eu acredito que eu consegui colocar um padrão, assim, de me relacionar com os irmãos sem deixá-los constrangidos com a ideia de que, de repente, eu tô analisando eles. Eu acredito, né? Né, amor? Acredito que sim, né? Então... Antes de ficar com medo de falar, a pastora tá me analisando, isso, fazendo diagnóstico. Isso, né? Então, assim, eu acredito que dentro do nosso ambiente ali de comunidade, isso tá bem estabelecido. O pessoal me procura mais como pastora mesmo. Tanto que eu tenho critérios de não atender pessoas que são do ministério. Então, eu não atendo. Um líder lá falar... Não. A não ser que seja algo muito, muito extremo ou muito, muito pontual. Aí eu, né, faço aquele acolhimento ali, mas eu já deixo avisado. Ó, irmão, se a gente vê que vai ter aqui conflitos de interesses, eu já te passo para outro colega. Então, assim, dá para contar nos dedos as vezes em que eu atendi alguém mesmo do ministério. Eu prefiro não, já para não misturar as coisas. Minha prima, que é psicóloga, Juliette, que não sei se nasceu o neném dela, que estava com 9 meses. Então, entrei hoje no Insta para ver se já estava lá. Já estava com 9 meses já para nascer, e ela fala que não pode atender família, né? Isso, não pode atender família, sim. A regra não pode atender família. Mas a família te procura como pastor ou como psicólogo? Não, família é família. E enxerga a gente como pessoa mesmo. Fala assim, não vou... né? Não, pelo contrário, assim, a gente tem relação familiar mesmo. Então, não tem essa de acionar os serviços profissionais. Né? Como pastor, a minha família é bem interessante, assim, porque principalmente... partindo aí do lado da minha mãe, né? Meus primos, meus tios, minhas tias, todos são cristãos, né? Tem uns que não estão ainda firmados no caminho, mas todos têm a base cristã. E da descendência dos meus avós saíram 14 pastores. 14? 14 pastores. Então, hoje nós somos uma família que é considerada uma família pastoral, né? Então, tem muito pastor para eles... pedirem ajuda. É uma família enorme, então a gente não tem muito esses problemas, não. Pelo contrário, quando a gente se reúne assim como família, é tudo muito leve, porque não tem essa cobrança de que é pastor e tem que estar acima da lei aí. E, pastora, tem um testemunho de uma irmã lá no Nordeste, que eu já fiz a obra lá em Tupanatinga e também Caruaru. Eu lembrei disso, hoje nós ia falar que ela estava com síndrome de pânico, né? Que ela tinha um medo de ficar sozinha, um medo assim, era um medo assim muito exagerado, né? E aí ela assistindo uma mensagem de um pastor na televisão, eu acho que ele estava falando sobre medo, tá? Eu sei que ela assistindo aquela mensagem, ela foi curada daquele medo. Glória a Deus. Então, não sei se era algo emocional ou espiritual, mas Deus curou ela. Glória a Deus. Daquele medo. Ela até falou para mim, nunca mais senti aquele medo. Que ela disse que escutava um barulho no telhado, que era telha, né? Não era laje, igual aqui em São Paulo. Já se apavorar todo pensando que alguém estava abrindo a telha para entrar dentro. E ela disse que depois daquela palavra, ela foi curada ou liberta, né? Você tem visto isso na igreja? Pessoas que têm problema ou emocional ou espiritual, mas numa ministração, algo sobrenatural acontecer, que é algo... poderoso, em uma palavra a pessoa ser curada. Sim, poderosíssimo, né? Lindo. E nós temos que crer nisso mesmo, nessa manifestação, né? Tanto que, por mais que a gente entenda que todo o adoecimento emocional, ele pode ser fruto de uma vida desregrada, né? De um estilo de vida desregrado, quando a gente ministra, a gente já faz o combo completo. Então, você que está aqui
e está doente emocionalmente, seja curado, seja liberto, né? Porque nós cremos que o Senhor ele tem o poder para curar a gripe, o câncer, a AIDS, a depressão, né? Deus ele tem o poder para mudar as circunstâncias. E sim, né? A gente testemunha pessoas que chegam no ambiente ali da igreja adoecidos mesmo, né? Doentes em tudo, né? Em corpo, alma e espírito. E conforme vai acontecendo ali o mover do Senhor na vida delas, elas vão recebendo essa cura, né? A palavra do Senhor nos fala a respeito da metanoia mesmo, né? Da mudança de mente. A mudança de mente nada mais é do que esse processo científico da renovação neural, né? Porque quando você renova ali a programação das suas sinapses neurais, você está reprogramando os caminhos com os quais você vai se comportar, né? Como você vai responder ao seu comportamento. Então, a palavra de Deus tem esse poder também, né? De transformar a forma como a gente pensa, transformar a forma como a gente se comporta. Então, a gente tem visto muito isso, né? Essa mudança de mente, essa viradinha de chave transforma e traz ali toda a vida de Cristo, né? Para a vida de quem chega doente. Glória a Deus. Coach. O que você pensa sobre coach? Que houve uma polêmica, estava criticando pastores que é coach, agora que todo mundo quer ser coach, não tem coach na igreja, uns falando mal, outros falando bem. Hoje agora até diminuiu, mas teve uma época que estava muito muito na onda. O que você acha dos coach? Eu acho que pode ser benéfico. É um treinador, é alguém que está te ensinando a te conduzir para uma melhoria no seu comportamento, avaliar a forma como você pensa, as atitudes que você toma. Eu não tenho nada contra, não. Acho incrível. E tudo que for trazer para a pessoa benefícios para que ela possa crescer, se desenvolver, descobrir o potencial dela em Deus, responder ao chamado dela, ela tem que ir atrás mesmo, tem que abraçar. Eu não tenho nada contra, não. Eu também não tenho, não. Eu acho que tudo que a pessoa fazer para desenvolvimento pessoal, eu mesmo faço muito treinamento, vou em alguns coach, vou em alguns treinamentos. Sim, com certeza. Que é algo da alma, né? Eu falo para o pessoal nas lives, você treina a sua mente, a sua alma, faz parte de você. Sim. Faz parte, né? É isso. Tem que investir, né? Que investir. Nesse autoconhecimento, para a gente aprender a caminhar de fato como o Senhor nos criou. Certinho. E como cuidar dos adolescentes? Porque agora os adolescentes sempre tem crise, sempre teve, mas parece que agora estão mais em crise ainda. Você tem filhos adolescentes? Eu tenho filhos adolescentes. Eu tenho um filho de 18 anos, já é quase um adulto, né? Quase adulto. Então tem experiência na prática. Hoje em dia se diz que a adolescência vai até 20 anos, né? Até 20 anos? Até 20 anos. Aumentou. Imagina. Então é adolescente ainda. O meu filho de 18 anos, assim... Graças a Deus, eu não tive experiências, nós não tivemos, né, amor? Nenhuma experiência ruim. Meu filho, menino de Deus, meu filho... Não ficou chato os adolescentes? Não, tem as questões hormonais, de comportamento, né? Essa questão de se reconhecer mesmo como pessoa, né? Poxa, eu sou criança, eu sou adulto, eu sou adolescente, eu sou jovem, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? São questionamentos comuns. Quando eu converso com pais de adolescentes, assim, eu percebo que muitas vezes o erro está nesse ambiente onde não se tem segurança o suficiente para esse adolescente se sentir cuidado, amado, protegido, entender que ele vai ter a provisão necessária, o aconselhamento necessário e limites, né? Então, talvez hoje o que muitos pais erram é isso. Eles não fornecem ali o ambiente saudável adequado, porque às vezes o pai e a mãe estão uma bagunça como pessoas. E aí não tem como exigir desse adolescente que ele seja um adolescente incrível, né? Se o ambiente familiar não tá legal. A gente costuma dizer, inclusive, que a criança e o adolescente, todo o comportamento deles é sintoma da casa. Então, um adolescente que se rebela tem alguma disfunção ali dentro do contexto da casa. Uma criança que não está se desenvolvendo legal, que é rebelde,
tem alguma questão ali de disfunção dentro do ambiente da casa. Então, na nossa experiência, assim, obviamente, houveram as mudanças e oscilações de humor, né, de vontade, mas não tive problemas maiores, assim. Meu filho, inclusive, é uma bênção. Tá estudando Temos também só a palavra. um. Eu tenho um filho de 18 anos e a menina de 13. E aí, personalidades totalmente diferentes. É bem engraçado, assim. Então, não tem receita de bolo, né, para cuidar de filhos. Não. O pastor tem filhos? Tem um. Tem um filho. 22 agora. 22 anos. Então, se tivesse outro, seria outra história. É outro contexto, né? Então, não tem receita de bolo, né? É fornecer ali para eles o ambiente mais seguro possível, com amor, né? Guiados pela palavra, e vai dar tudo certo. Entender que eles não são uma extensão nossa, eles são pessoas que têm vontade, que têm planos, que vão ser pessoas diferentes de quem nós somos. Né? Se a gente aprender a ter esse olhar, facilita muito a vida. E quando chega pessoas que falam que quer tirar a vida, e alguns você não sabe que ponto ali é verdade ou não, e alguns realmente, infelizmente, aumentou o número, né, de suicídio. Uhum. Como ajudar essas pessoas? Tem como ajudar, levar para um psicólogo, mas dá para levar forçado? Se ele fala, não quero ir, como fazer? Até tem alguns tipos de tratamento que eles são compulsórios, né? Então, a pessoa ela é levada literalmente à força. Se for hoje em alguma clínica aí, psiquiátrica, lá vai ter muita gente que foi internada de forma compulsória. Então, ele não teve escolha. Só que, assim, qualquer pessoa com intenção dentro desse contexto, né, de tirar a própria vida, ela precisa receber a atenção necessária. Sendo ela alguém que quer fazer aquilo para, de alguma forma, ter a atenção, ou sendo ela alguém que, de fato, sofre aquela dor. Então, na verdade, para não errar, o importante é validar toda a fala. Então, por mais que, sei lá, se desconfie, não, essa pessoa não vai ter coragem de fazer isso, não é o perfil dela, é importante validar a fala. Geralmente, quando tem esse tipo de situação, a orientação que eu dou é que esteja sempre acompanhado de alguém e faça o tratamento psicológico regularmente. Então, dependendo da gravidade, está ali no psicólogo 2, 3 vezes na semana. Tratamento medicamentoso, porque precisa regular ali o humor, a vontade, trazer essa pessoa para uma realidade. E o espiritual também, né? Nutrir o espírito dela de esperança. Existe até uma pesquisa que mostra que o índice de suicídio ele diminui drasticamente quando essa pessoa é alguém espiritualizado. Então, quando se move, né, para que essa pessoa busque o fortalecimento espiritual, o índice de suicídio ele diminui drasticamente. E aí fizeram um comparativo. Ele diminui ainda mais quando a pessoa é espiritualizada, em detrimento de quem do emprego, né, de quem tem um trabalho e está estabilizado, porque isso ajuda a diminuir os índices de suicídio, e de quem é casado, ajuda a diminuir também os índices. Então, se essa pessoa tem um companheiro, uma companheira, vai diminuir essa frequência. Se ela estiver empregada, vai diminuir essa frequência. E se ela for alguém que lida com as questões espirituais, esteja fortalecida no espírito dela, aí é disparado o agente transformador. Então, para que se evite esse tipo de desfecho, a pessoa precisa trabalhar não apenas o corpo e a alma, mas também o espírito. Tem uma pastora daqui a pouco falar das suas redes sociais, o pessoal seguir. E o canal é da igreja, não tem o seu, né? Não tem o meu. Eu conheço uma irmã, e conheci alguns irmãos que perderam os filhos. E eu vejo
de uma irmã específica, que ela fala, não sei se tem 1 ano, é 2 anos, agora não lembro. Nunca mais vou ser feliz. Até hoje fala, nunca mais vou ser feliz. Vamos dizer, um luto que não acabou. Tem pessoas que estão no luto eterno, vamos dizer assim. Como ajudar uma pessoa dessa? Ou ela tem que procurar ajuda? Dá para ajudar ou ela depende dela procurar ajuda para um psicólogo, sair desse luto eterno? Ou é normal ficar num luto eterno? Não, o luto ele tem um padrão, né? Então, qual é esse padrão? Esse sofrimento extremo, dependendo ali do contexto em que esse luto aconteceu, até 3 anos de luto é considerado que se enquadra dentro da normalidade. Então, se a pessoa fica ali até 3 anos em um sofrimento, é aceitável. Passou de 3 anos, é considerado luto crônico, então se torna um transtorno. Aí esse luto crônico, ele precisa ser tratado. Então aí aqui o tratamento é medicamentoso com o psiquiatra, é o tratamento terapêutico com o psicoterapeuta, vai precisar de acompanhamento constante, porque essa pessoa passou a funcionar de uma forma adoecida, né? É muito complexo falar a respeito do luto, porque eu acredito que apenas quem vivencia ali a situação da dor, da separação, consegue mensurar o quanto aquilo é prejudicial, né? E aí entra de novo dentro do ponto, né? Tem como eu arrastar essa pessoa para um tratamento? Não tem, né? Porque cada pessoa ela vai responder ao luto de uma forma. Então tem pessoas que elas conseguem sair muito rápido desse movimento de tristeza porque elas ressignificam, elas conseguem dar um novo rumo para a vida, ressignificar, colocar novas metas. Outras pessoas vão ficar paralisadas ali, a vida dela vai paralisar. E ela vai ter que vivenciar aquele momento de dor. Então, esse processo do luto, ele é um momento em que a pessoa ela precisa se conectar com ela mesma. Não adianta evitar a dor, porque isso lá na frente vai trazer também prejuízos para a vida dela. Então, tudo que tiver que chorar, tem que chorar. Tudo que tiver que ficar triste, tem que ficar, lamentar. O luto, ele é válido, né? Precisa existir esse tempo. Só não pode se estender muito. Passar de 3 anos... Passar de 3 anos... Se tem mais de 3 anos aí, procure ajuda. Sim. Se você está aí no luto e já tem mais de 3 anos, procure ajuda. Meu irmão, minha irmã, procure ajuda. Pastora, qual é as suas redes sociais para o pessoal seguir? Vai lá no primeiro post, lá no Instagram dela, comenta que viu ela aqui no Podercast. No primeiro, tem algum post fixado no seu Instagram? Não. Eu acredito que não. Eu daquelas super antenada. Minhas redes sociais. Qual é, amor? @Thalita Mormeto Thalita no Instagram. E a outra é Psitalita, @Psitalita. E no YouTube tem um canal da igreja. Da igreja. Qual? @Como Vida RP. E aí alguém quiser contato, às vezes você pede para mim, meu WhatsApp tá aqui na descrição, eu mando o contato da pastora do Instagram e do canal também. Você seguir lá, faz os cultos, né? Os cultos. Isso, os cultos geralmente a gente faz a transmissão ao vivo. Ao vivo, né? Isso. Então, vai receber a palavra do pastor que tá aqui. Como é o nome do seu marido? Pastor Weiner. O Weiner. Isso, Weiner. Weiner. É americano, é de qual? É diferente. É diferente. Pastora, nesse tempo de cura, de libertação, qual você acha que tem muitas profecias falando no Brasil que ia ter um grande avivamento? Americanos, gente do mundo todo. Você acha que isso vai acontecer realmente? Um avivamento no Brasil? Essas profecias de Deus, essas revelações. Que é interessante, quem fala isso é outros de outro mundo, de outros países, quer dizer, americanos, pessoal da Inglaterra, sempre está falando isso. Será que vai vir esse avivamento? Eu creio. A gente tem esperado por ele. Ontem ainda, meu esposo compartilhou o post de um pastor, né? Falando a respeito do avivamento silencioso. Que é aquele avivamento que começa na mesa de casa, né? Então, é a comunhão da família, é a família buscando ao Senhor, é você agindo como um profissional ali de Deus na tua área de atuação,
É você sendo um canal de Deus numa fila de um supermercado. Porque, na verdade, o avivamento não é o barulho, né? O avivamento é a mudança. Então, eu creio que nós estamos caminhando. A gente tem que crer, tem que ter essa esperança, né, na igreja brasileira. E eu creio sim. Creio e quero fazer parte desse lugar. Amém. Eu ensinei lá numa live para os irmãos assim que eu acho que eu não sei se eu vi da apóstola Valnice Milhomes, que tem 30 anos que eu me converti. Glória a Deus. Você chegou a pegar no tempo dela, que ela tinha programa da televisão? Sim, era pequena, era criança, então não tem uma profundidade. Pastor da sua idade, mais ou menos? Um pouquinho mais velho, né, amor? Você chegou a pegar, né? Chega. E ela falava muito de avivamento, e eu fiz uma frase disso, não sei se ela que falava, ou eu peguei, que eu falei, eu quero ver, eu quero participar e eu quero ser usado para um avivamento. Amém. Quero ver, quero participar e eu quero ser usado para um avivamento. Eu creio. E você que precisa de saúde espiritual, emocional, escreve aí algum comentário. Se tiver dúvida, pergunta. Quem sabe aí nós chamamos a pastora Thalita só para responder as dúvidas. Escreve aí no comentário. Fiquei com dúvida disso. Escreve aí no comentário qual dúvida que aí nós fazemos outro programa para a pastora responder qualquer dúvida. Pastora, antes eu peço para praticamente todos os convidados fazerem uma oração. Mas antes da oração, se quiser dar uma palavra aí sobre a sua visão que você tem da saúde da igreja, da saúde emocional, ou se sentir aí, tem a liberdade de falar o que Amém, amém. Eu quero dizer para você que serve ao Senhor, né? Você que é um crente, seja um crente velho, um crente novo, né? Caminhando na fé, e você entenda que o Senhor, Ele te quer com saúde em todas as áreas da sua vida. Então, o teu corpo funcionando de forma saudável, suas emoções em equilíbrio, seguindo os princípios da palavra e o teu espírito fortalecido. Então, abra o seu coração para receber de Deus em todas essas 3 áreas. Né? O Senhor, Ele quer te ver de uma forma completa, restaurado e curado para a glória dEle. Então, se for necessário, busque ajuda. Busque ajuda. Você já tem o Espírito Santo que pode ser aí um balizador daquilo que está acontecendo com você, mas busque ajuda, porque o Senhor, Ele se agrada dos corações humildes, né? Que entendem que na simplicidade de um pedido de ajuda, você pode ter a sua vida transformada. Amém? Amém. O segredo é pedir, né? Pedir ajuda. Eu também fazia isso, às vezes a pessoa não entendia, né? Alguns me criticavam. Eu vou na casa da pessoa. Pela graça de Deus, existe o dom de cura, né? Sim. Pastor, acredito nos dons. Aí Deus já me usa em cura, tá? E aí eu vou na casa da pessoa, tá doente. Não uma visita, né? A pessoa me procura ou encontra na rua, aí não pede oração, não oro. Aí eu falo, por que você não orou no fulano? Aí não pediu. E aí eu falei assim, ele tem que ter essa fé de falar, ora por mim, ou pedir. Eu queria que ele pedisse, eu ia orar, eu ia dar uma palavra. Você tem que pedir, né? E se precisar de ajuda emocional, procure, que graças a Deus está levantando muitos profissionais nessa área e são cristãs. E tem até pastoras. Até pastora. Pastora, se quiser orar pela saúde emocional do povo. Amém. Mas eu só queria fazer uma pergunta. Pastora, um pastor quiser fazer um seminário, um dia para curar, igual você foi ministrar na Donai, não sei se foi uma palestra. Foi uma ministração. Foi uma ministração. Mas ele gostar do assunto aqui que está vendo e falar assim, eu vou te convidar a pastora Thalita para fazer um dia de uma cura emocional. Num sábado à noite, um sábado de manhã, um domingo. É possível isso? É possível. Se o senhor mandar, a gente vai. É só lançar o convite aí, a gente pode, né, verificar a agenda e a gente vai sim. É possível a pessoa ser curada em uma palestra? É possível. Tudo é possível ao que crê. Amém. A pastora quiser orar do jeito que sentir. Amém. Pai, nessa hora, Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade de falar, Senhor, daquilo que, Pai, nós temos experimentado, temos vivido. E eu te peço, Senhor, que esse meu irmão, essa minha irmã que assistiu, Pai, esse programa,
possa receber, Deus, nesse momento a tua cura, o teu consolo, Senhor, a tua restauração na área emocional, no corpo físico, que ela possa ser fortalecida, ativada no espírito, para, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor tem, Pai, para ela, para ele. Deus, eu declaro nessa hora a tua bênção e declaro, Pai, que existe vida, Pai, nova para aqueles que te buscam em verdade. Em nome de Jesus, eu já te louvo pelas curas recebidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Vai digitando aí, amém. Você que recebeu essa oração. Pastora, uma última pergunta, uma das últimas. Existe a possessão, não sei, sabe, né? Você acredita, Sim. né? Acredita. Acredita falar que acredita. E como uma pastora e psicóloga, como ajudar essas pessoas que você vê que tem problemas espirituais, até de possessão maligna? Sim. Chega ali na região sua, Nina? Sim. Libertação, né? Libertação? O caminho é a libertação. É um processo de quê? De oração, de jejum? É um processo de mudança de estilo de vida, né? Então, a libertação, ela caminha para quebrar aquilo que a pessoa carregou, né? Até aquele momento ali da vida dela. Entender como é que ela construiu a história dela. Consertar os lugares onde precisa ser corrigido, confessado. Então, a própria libertação é um caminho processual, né? Você até recebe ali a libertação para mandar o espírito ou os espíritos embora. No nome de Jesus, nós temos essa autoridade. Mas para que se mantenha livre, é necessário que haja mudança. Então, um processo mesmo de libertação. Irmã, a pastora falando isso, eu lembrei de uma irmã que 11 anos manifestava. Meu Deus. Porque não entra no processo. Ia só na igreja, né? Ela ia numa igreja que orava por libertação, mas não entrava de mudança de vida. Exatamente. Tem que mudar a vida, né? Ter a prática. É isso. Então, pastora, qual é o endereço da igreja? Avisa aí o pessoal que quiser visitar ela lá em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, no Parque Aliança. É Rua José Messias Fontes, 161, Parque Aliança. Nos cultos, às quartas-feiras, 19h30, momento de oração, de buscar Deus. E aos domingos, 18 horas. Será muito bem-vindo, é só chegar. Aí, aleluia. Vai lá em Ribeirão Pires. Nós trouxemos, já viu o pastor Marcos de Ribeirão Pires, pastor Denis de Ribeirão Pires. Aqui de Ribeirão Pires, agora a pastora Thalita. Amém. Deus traga um avivamento para Ribeirão Pires. Creio. Em nome de Jesus. Deus tem promessa em Ribeirão Pires. Sim. Deus tem promessa de um avivamento ali e vai acontecer. Eu creio. O inimigo luta ali para não acontecer, mas não tem jeito. Deus é maior, né? Deus é maior, né, pastor? Pastora, eu quero agradecer esse tempo. Foi precioso. Eu creio que muita gente vai ser edificada. Amém, eu creio. Muita gente vai procurar a pastora. Também ali no Instagram. Alguns vão pedir já vamos falar, tratamento que fala? Isso, tratamento. Vai pedir já tratamento. Amém. Vai pedir tratamento. Atende online também? Atendo online. A maioria dos meus pacientes são online, mas eu atendo presencial também. Aí vai de acordo com os horários, encaixar os horários com o cliente. Mas atendo com a maior alegria, porque eu entendo que é um propósito do Senhor para minha vida, né? Então, eu sempre costumo dizer que todo cliente que chega a mim, ele não veio senão por indicação do próprio Deus. Então, quando a pessoa vem, eu já sei, o Senhor está conectando aqui as nossas histórias. E tem sido assim durante esses anos e tem sido muito bênção. Tem quantos anos? Tem 8 anos que eu atendo. 8 anos. Qual é a maior alegria da pastora ver alguém lá na igreja sendo renovado, sendo cheio, ou um cliente, chama cliente? Cliente, paciente. Um paciente melhorando de saúde. As duas, né? Não dá para mensurar, porque são duas coisas maravilhosas, né? A presença de Deus e a pessoa tá curada. Então, quero agradecer a pastora, agradecer Amém. o pastor. Não vou nem tentar repetir o nome aí, que eu erro. O pastor que está aqui. Agradecer os irmãos. Compartilhem esse programa, que talvez
alguém que está precisando ouvir o que foi falado, né? Amém. O que foi ministrado é uma ministração. O que eu tenho falado aqui no programa, e muito testemunho fala isso, que está sendo edificante, né? Sim. Pelas histórias, pelos testemunhos, Uhum. pelo que a pessoa fala. Então, compartilhe esse programa, porque com certeza pessoas vão ser tocadas nesse programa. Compartilhe lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, compartilhe no grupo da família. Vamos compartilhar esse programa. Então, pastora, quiser dar uma última palavra e nós vamos encerrar. Obrigada, agradeço, viu, pastor, pelo convite. É sempre bom falar daquilo que o Senhor tem feito e a respeito desse assunto é sempre bom, né? Entender que o que o Senhor tem para nós como igreja é abundância de vida e que a saúde mental também faz parte dessa abundância de vida, né? Então, fico muito feliz em poder compartilhar aquilo que o Senhor tem entregue. Obrigada, viu, pelo convite. Glória a Deus. Então, fique na paz. Até o próximo programa, se Deus quiser.